Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal Heróis da Fé. Eu já quero iniciar esse vídeo te contando, te apresentando do que a gente vai falar hoje. Qual é o tema do nosso vídeo de hoje? Gente, hoje eu quero falar sobre Naamã. É isso aí. Naamã e o profeta Eliseu, né, que na época em Samaria, eles é quem atuavam ali. E eu quero falar um pouco para vocês aqui a respeito de reter a glória. Às vezes a pessoa ela recebe um milagre de Deus e ela não testemunha, ela não entrega aquilo que pertence a Deus, que é a glória, a honra. Ela quer reter para ela. Muito cuidado com isso. Mas eu quero, gente, te pedir, por favor, inscreva-se aqui no canal Heróis da Fé, tá bom? Já deixa um like, comenta no vídeo, porque o intuito aqui, gente, é falar da palavra, é propagar a palavra. O intuito é que Deus possa usar a minha boca para falar comigo mesmo e com você também. Então eu pego esse tempo, né, que eu tenho aqui para me fazer estudo bíblico e, em vez de estudar sozinho, eu estudo com você e falo com você através aqui do canal do YouTube. Então não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like. Se for possível, não vou pedir muito, copia o link desse vídeo e joga nos grupos, tá bom? Essa palavra vai abençoar outras pessoas também. Vamos lá. Eliseu disse a Naamã: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não receberei. Está lá em 2 Reis 15:16. Ao recusar os presentes por 3 razões principais. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Naamã, quando foi curado, ele voltou para agradecer o profeta e trouxe um monte de presente. Só que quando o profeta viu aquele baú cheio de ouro, de prata e de roupas de linho fino, ele pensou: por que eu vou receber por algo que não foi eu que fiz? Olha a fidelidade, olha a reverência, olha o respeito, o cuidado, o temor, o tremor com Deus. Isso é sensacional demais. Quando eu vejo isso aqui, nossa, eu fico pensando: Senhor, como que naquela época, né, existia homens tão fiéis a esse ponto, né, gente? É sensacional. Mas eu quero explicar um pouco para vocês aqui com base nas leituras, tá? Olha só, para deixar claro que a cura vinha de Deus e não dele. Por isso que ele não recebeu. Não foi um ato de orgulho, mas foi um gesto grandioso, né, vamos dizer assim. Foi um gesto muito humilde ali por parte do profeta Eliseu, de não ter aceitado, por entender que não foi ele que fez o milagre. Então Naamã era sírio, não era israelita, e ainda estava conhecendo o Deus de Israel. Não é tanto que ele aceitou o Deus de Israel, pediu um pedaço de terra ali em Israel para adorar a Deus, e Naamã falou que ele poderia adorar em qualquer lugar que ele tivesse. Então, se Eliseu aceitasse presente, Naamã poderia pensar que, olha só, explicando aqui para vocês, na pior das hipóteses, se o profeta tivesse aceitado aquele monte de presentes caríssimos na época, Naamã poderia pensar o seguinte: a cura tinha sido comprada. E eu falo para vocês, tá? Hoje tem muita gente que profetiza e usa da palavra de Deus para querer se beneficiar. Mas uma coisa é certa: ninguém fica impune, ninguém passa despercebido dos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus vê o coração, a intenção do coração. Então tudo que aqui se fizer, aqui se pagará, tá? Outra coisa que poderia fazer com que o profeta estivesse usando de má fé: Eliseu poderia ser um mago que cobrava. Na época, mago, que eles chamavam, eram esses adivinhos, né, que tem até os dias de hoje. Então, Naamã poderia pensar que Eliseu era um mago que cobrava para fazer adivinhação, sendo que, na verdade, ele não era um adivinho, ele era um profeta que fazia as coisas conforme o que era ordenado pelo Senhor. Outra coisa que Naamã poderia pensar é que o poder estava no profeta e não em Deus. Então, tudo isso aqui que eu falei até aqui
Se Naamã tivesse entregue para ele e ele tivesse recebido, Naamã poderia começar a pensar isso aqui que eu acabei de falar. Assim como nos dias atuais, vamos lá, olha só. Muitas vezes você... eu gosto sempre de citar exemplos, porque os exemplos, eles são transfigurados, eles são remodelados para que você possa entender o sentido da coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você leva o seu carro na oficina. Quando você chega na oficina, você conhece lá o dono da oficina. Aí o dono vai falar assim, esse orçamento aqui daria R$500, mas, como você é um amigo meu, vou te fazer por 250. Aí o que é que o cliente vai imaginar? Só fez esse valor porque é meu amigo. Porque se não fosse meu amigo, meu conhecido, é óbvio que ele iria cobrar o valor integral. Então, é mais ou menos esse o sentido da coisa quando Eliseu não recebe de Naamã ali tudo que Naamã queria dar para ele, os presentes, os linhos finos e todos os ouros que estavam dentro do baú. Porque se ele recebe, Naamã iria começar a achar e pensar coisas do profeta que não tinha absolutamente nada a ver com ele, tá? Então ele iria começar, inclusive, até a recusar, a acusar o profeta, tá? Então, para evitar qualquer aparência de interesse pessoal, profetas verdadeiros não poderiam parecer motivados por enriquecimento. A recusa de Eliseu demonstrava pureza de intenções, integridade diante de Deus e das pessoas, contraste com falsos profetas que buscavam benefícios. Ou seja, na atitude que ele tomou de não receber, ele mostrou para outros profetas que ele não pode ser comprado, primeira coisa. Ele mostrou integridade não somente diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. E também mostrou pureza nas suas intenções. Eu vou falar uma coisa para você. Quando uma pessoa ela é genuína, ela é oficial, ela é quem ela pode estar só, ela pode estar com alguém, ela pode estar dentro do banheiro, ela pode estar onde ela estiver. Ela sabe que ela não está só e que tem alguém que está de olho nela. Vou te dar um exemplo, mais um, né? Estou aqui dentro desse quarto sozinho. Qualquer pensamento maligno ou até mesmo qualquer ato maligno que eu pensar ou fizer, aqui dentro desse ambiente não tem ninguém me olhando. Eu estou só. Porém, a minha consciência fala para mim assim, você está só aqui. Mas não esqueça que tem alguém te olhando. E esse alguém é ele. Certo? Então, mão na consciência. Para ensinar a Naamã que a fé verdadeira não se compra, Naamã era um comandante rico e importante. Ele estava acostumado a resolver tudo com autoridade e com dinheiro. Será que hoje tem gente assim? Tem não, né, pessoal? Será que nos dias atuais tem pessoas assim? Porque muita gente, quando ela tem consigo o poder, o que é o poder aqui na Terra? É o dinheiro, óbvio, e a autoridade, né, que ela tem. Ela chega num lugar, todo mundo... tapete vermelho para poder entrar. Muito cuidado com o que vai falar. Procura não ficar olhando, sabe? Tem que pisar em ovos. Essa é a pessoa que tem poder na terra, autoridade e dinheiro. Só que
Eliseu, o profeta, precisava quebrar esse pensamento da mente de Naamã. Como quem diz assim, ó, Naamã, tu pode fazer tudo, tu pode ser quem tu é. Mas a bênção de Deus, com o teu dinheiro, com o teu poder, com a tua autoridade, tu não compra. Mas você mesmo sendo sírio, se você crê no Deus de Israel, apenas crê, você consegue. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Então o profeta estava mostrando para ele que não era o poder aquisitivo, a autoridade dele que iria comprar a bênção de Deus, queria forçar Deus a fazer alguma coisa. Não. Então, em resumo, Eliseu não recebeu o presente porque queria que Naamã entendesse que o Deus vivo é quem cura e que sua ação não está à venda. Gente, eu vou falar um pouco para vocês. Como é que uma coisa assim, ó, Deus ele não vende, ele não tem nada à venda, mas ele pode te dar de graça, sabe? Isso é uma coisa que a gente fica assim pensativo. Uma coisa também que me deixa muito pensativo é que assim, nós seres humanos, nós somos tão falhos, pequenos, somos pecadores. Mesmo assim, ele, com infinita bondade e misericórdia, eleva os seus olhos até nós, para cuidar de nós, para não deixar faltar nada, para inclusive falar contigo. Muitas vezes quando você tem um pensamento positivo, muitas vezes você tem uma ideia, você tem ali uma explosão de ânimo para fazer alguma coisa, é ele te impulsionando, é ele falando contigo, vai, eu sou contigo, faz o que tem que ser feito, porque somente quando tu fizer o que tem que ser feito, é que tu vai ver a minha glória se manifestando na tua vida. Eu tenho aprendido isso nesses últimos dias. Anota isso aí, ó. Tu só vai ver a glória de Deus na tua vida quando tu fizer o que tem que ser feito. Pega essa chave aí, tá? Então, gente, Deus ele é muito poderoso, ele quer ver a gente agir, ele quer que você se mexa. E na palavra de hoje fica claro que não há nada, absolutamente nada, que você possa oferecer a Deus para tentar comprá-lo, para comprar a bênção. Não adianta você querer ser autoritário, não adianta você falar assim que tem muito dinheiro, porque tem muita gente na Terra que ela é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Carrega consigo um poço de arrogância, não reconhece o Senhor como o seu Deus, e o Senhor ele falou, eu vim para os humildes. Deixa eu buscar aqui, ó. Eu vim para os humildes, disse o Senhor. Por quê? Porque Deus ele não ajuda aqueles que já se sentem capazes de tocar a vida só. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma criança, ela depende do pai e da mãe. Só que daqui a pouco ela tem 15 anos, 16, 18. E dependendo da criação que ela teve, ela começa a ficar rebelde. O que o pai e a mãe entendem com aquilo? Que aquele adolescente não precisa mais. Só que aí o adolescente sai de casa e dá com a cara na parede. Aí depois ele volta para casa com o rabinho entre as pernas. E assim são pessoas que só têm dinheiro e poder na terra. Mas o principal ela não tem. A comunhão com Deus. E uma vez que ela não tem a comunhão com Deus, o dinheiro dela vai limitar ela. As vontades dela vai limitar ela. A força que ela tem, humanamente falando, vai limitar ela. E aí não tem jeito.
Não há jeito. É por isso que muitas vezes Deus, o Senhor, Ele permite que a gente passe por situações que a gente vê que ali é o fim. Aí quando você recorre a Ele, reconhecendo Ele como seu Senhor, aí sim Ele manifesta o poder e a mão forte dele na sua vida. Olha só, eu estava falando aqui, né, que Deus ele vem para quem precisa dele. Ele vem para os humildes. Jesus veio para os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, isso significa que o reino de Deus ele é aberto para quem não confia em si, mas em Deus. E é isso que eu estou falando para você aqui. Já falei aqui sobre muita gente que só confia nas riquezas, né, na autoridade. Era o caso de Naamã. Naamã, um cara autoritário, rico, mas carregava uma grande miséria na sua vida, que era a lepra. E o dinheiro, o valor monetário, não tinha como restaurar a vida dele, porque o dinheiro não compra Deus. Deus resiste aos soberbos. A Bíblia repete isso várias vezes. Olha só, gente. Soberbo é exatamente uma pessoa como era Naamã, orgulhoso, porque tem poder e porque tem dinheiro. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Por que você acha que Deus era com o profeta e não era com Naamã? Porque Naamã, ele entendia que a autoridade dele e o dinheiro dele podia tudo. Só que, na verdade, não é bem por aí a coisa. Não é tanto que ele precisou ir atrás do profeta, acreditando que o profeta tinha, né, através de Deus, como curá-lo. Por isso que ele foi atrás do profeta. Ou seja, arrogância fecha portas. Humildade abre caminho para a ação de Deus. Nem somente para a ação de Deus, mas também diante dos homens. Porque ninguém, pelo menos eu odeio arrogância. Detesto arrogância. Se uma pessoa chegar para mim com arrogância, ela vai voltar lá para o final da fila. Pode ter certeza disso. Os humildes reconhecem a sua necessidade. Naamã só recebeu a sua cura quando se humilhou e aceitou a palavra simples do profeta. Os fariseus não recebiam Jesus porque achavam que não precisavam dele. Então aqui você consegue ver que as pessoas, não estou generalizando, é óbvio, você não é uma dessas, mas muita gente, ela confia muito mais no dinheiro, no poder, na soberba, na falta de humildade. E isso, infelizmente, antecipa a queda dela. Não é eu que estou falando, não. Foi Salomão que falou isso. O rei mais sábio que passou em toda a terra. A humildade não é fraqueza. É verdade de coração. Ou seja, muitas vezes você demonstra que é uma pessoa humilde de coração e o teu colega do teu lado, ele acha que tu é um fraco. Porque às vezes tu se rebaixou, às vezes tu pediu perdão, às vezes tu fala que tá errado, mesmo estando certo, para evitar contenda. Aí as pessoas acham que tu é fraco, quando na verdade tu é humilde de coração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E como eu falei para vocês, quem falou isso foi Samuel, o profeta. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê o coração, o lado de dentro, e não o lado de fora. Então, isso significa que saber que não somos autossuficientes, temos que reconhecer nossos erros e depender unicamente, exclusivamente do Senhor. O Senhor dos exércitos de anjos. Então, gente, eu espero que você tenha aprendido com o que foi dito aqui hoje. Assim como eu mesmo aprendo. É incrível isso. Eu falo para você, mas eu também aprendo. Porque
Eu gosto de ler, entender e trazer a minha opinião baseada naquilo que eu entendi. E é óbvio, eu peço sempre a Deus que Ele me dê sabedoria e discernimento para que eu não fale nada além daquilo que Ele quer que eu fale. Somente o que Ele quer que eu fale. Tá certo, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não para que a glória seja minha, a glória é toda para Ele. Ele é Deus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas se você puder, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Eu quero pedir que você deixe um like nesse vídeo. Porque muitas vezes algo que saiu da minha boca, através de Deus, pode restaurar uma vida, pode levantar um caído, pode abrir os olhos de alguém que está vedado. Então, gente, não custa nada. Compartilhe o vídeo, deixe o like e inscreva-se aqui em nosso canal. E brevemente a gente vai estar de volta trazendo mais conteúdo aqui para o canal Heróis da Fé. Que Deus possa abençoar a mim e a você. E até um próximo vídeo.